E vamos repercutir esse assunto, hora da coluna Olhar do Amanhã. Solta a vinheta. Já está aqui conosco o Dr. Álvaro Machado Dias, nosso colunista, ele que é neurocientista e também futurista. Dr. Álvaro, muito boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, espero que por aí também. Maravilha, mais uma edição da nossa coluna. Nesse tema, né, Álvaro, a gente preparou esse conteúdo mais para uma reflexão, claro, como vimos na matéria, um apagão na internet, né, depois de uma grande erupção solar. É até uma possibilidade, mas muito remota, ainda estudada pela ciência, não há qualquer motivo para pânico, evidentemente, mas ao mesmo tempo a gente tem um exemplo muito recente, né, que é a pandemia, em que um acontecimento mudou o mundo, né, muito repentinamente, e a gente não estava preparado para isso. Então, supondo que a gente acorde amanhã, até bater aqui, ó, na madeira, né, mas sem internet nenhuma, doutor. Com toda a comunicação e sistemas empresariais que são digitais ou em nuvem, digitalizados, né, como ficaria a humanidade nessa hipótese? Olha só, primeira coisa, a pandemia de fato mostrou isso que você disse e, fundamentalmente, ela nos jogou na cara o fato de que as nossas redes de distribuição logística são muito mais frágeis do que a gente imaginava. Coisa que agora a gente está vendo novamente por um outro ângulo, porque o conflito, né, a guerra em Gaza, levou ao ataque dos Houthis ali no Mar Vermelho, e isso tem levado a uma disrupção logística, né, com os navios tendo que atravessar uma rota muito maior pelo sul da África, que tem afetado novamente a chegada de uma série de produtos nas prateleiras, no caso, simplesmente atrasando isso, o que já é suficiente para a produção de inflação e uma série de preocupações governamentais. Quando a gente aplica esse raciocínio à internet, essa é a razão pela qual eu o mencionei, a gente tem uma situação muito mais explosiva e que, eventualmente, pode sim acontecer e pode nos levar a perceber a mesma coisa. Nossa, a gente achava que nossas redes logísticas eram muito mais poderosas, estáveis e fortes do que são. Nossa, a gente achava que a nossa internet, né, com cabos que rodam sobre o mar, né, atlânticos, com os satélites, etc., era muito mais forte do que é. Então, isso não é tão absurdo assim. Como que as coisas reagiriam, né, reverberariam essa situação? Né? Qual que é o day after? Na minha opinião, o principal fator do day after está na disrupção dos sistemas financeiros e econômicos. Então, qual que é o grande problema? Compensação bancária e outros processos ligados a dinheiro tendem a se tornar inoperantes e, com isso, muita gente que precisa fazer transações financeiras, eventualmente até para sobreviver, precisa comprar comida e assim por diante, fica impedido. Então, o caos ganha realmente força a partir desse aspecto. Obviamente, aqui também entra a enorme disrupção social causada pela dificuldade de comunicação. É menos importante nessas horas postar alguma coisa nas redes sociais. Não é isso que mostraria a falta disso que revelaria o caos, mas sim a inabilidade das pessoas que dependem de ferramentas como o WhatsApp e outras mais, né, ferramentas que rodam sobre a internet, para poder falar, olha, a gente está bem, está tudo ok e assim por diante. Então, essa disrupção na comunicação, e assumindo ainda que as telecomunicações iriam junto, poderia sim gerar um enorme caos, assim, confusão e muito desespero. Então, portanto, a ideia de um cataclisma, ainda que de curta duração da internet, é sim a de grande caos na humanidade. E claro que a humanidade, né, muita gente pode estar se perguntando, mas a gente já viveu sem essas tecnologias, né? A gente volta aí 30, 40, 50 anos atrás, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha essa digitalização do sistema financeiro.
Mas é que é meio difícil, né? Você ter uma tecnologia, se adaptar a essa forma de viver, né? Pensando nela, pensando nessas tecnologias e depois voltar atrás. Então, o caminho nessa situação hipotética, né? Mas que, enfim, cientistas se preocupam com isso porque não deixa de ser uma possibilidade mesmo que remota. O caminho seria reconstituir, né? Reconstruir tudo ao mesmo tempo em que a gente se adapta, digamos, para uma sociedade que vai ter que viver momentaneamente no passado? Olha só, muita gente pensa assim mesmo, né? Fala, mas a gente nem precisava de internet, estava tudo bem. Então eu vou fazer um paralelo. Imagina que a gente conseguiu fazer a transição em sentido à eletrificação dos veículos e agora todo mundo tem carro elétrico. De repente, a gente tem uma pane elétrica e aí a gente fica aí um mês sem eletricidade. Aí os carros não andam. Aí as pessoas vão falar, mas a gente nem precisava de eletricidade para os carros há tão pouco tempo. Que situação maluca, vamos voltar ao passado. O problema é que agora o carro roda em eletricidade. Então essa volta não é realista. Porque os sistemas, aplicando diretamente o raciocínio àquilo que a gente está discutindo, os sistemas de compensação bancária e os outros sistemas de comunicação e assim por diante, não é simplesmente que eles seguem em paralelo às novas tecnologias que hoje em dia já não são mais novas. É que eles foram depreciados, eles não estão mais lá. Então, uma situação dessa cataclismática do ponto de vista da internet, efetivamente significa disrupção da comunicação em esfera global. Não há nada para substituir. E, assim, a resposta mais racional não é voltar a protocolos de comunicação anteriores ao surgimento da internet. Muito pelo contrário. É a reconstituição da internet que representa o caminho mais fácil e rápido. Portanto, essa noção quase saudosista, né, de que numa situação extrema a gente ia voltar ao passado, é como naqueles filmes em que acontece algo cataclismático, né, numa grande cidade americana e as pessoas voltam a andar igual os Flintstones, né? Não vai acontecer, não é assim que de fato funciona, porque justamente a rede instalada hoje em dia significa inexoravelmente a inexistência das redes instaladas no passado, quando esta não existia. Bom, tem muita gente saudosista, esses filmes trazem aí algumas imagens curiosas, mas não realistas nesses casos, né, doutor? E assim, existem tecnologias para prever até, né, uma maior atividade solar, né, como os mostram os pesquisadores, né, que a gente apresentou aqui nessa reportagem, como mostram esses estudos. Mas não é algo com tanta antecedência assim, né? Então, mesmo que consiga se prever, o Sol está com uma atividade solar, está com uma atividade muito maior, pode ter algum tipo de risco, isso vem com horas, poucos dias no máximo, não é uma coisa que vem ali com meses, né, de antecedência. Então, a melhor forma de pensar, então, mais racional a fazer, seria reforçar os nossos sistemas vitais de internet, de comunicações, para em um caso como esse ter ali algum tipo de backup, ou é realmente algo muito, muito imprevisível e é só melhor torcer para não acontecer nunca? Olha, a questão não é ser imprevisível, a questão é que qualquer medida, em qualquer escala, e especialmente as medidas em grandes escalas, precisam ser fruto de cálculos utilitários. O que isso quer dizer? As autoridades envolvidas nas tomadas de decisão, sejam elas órgãos internacionais, sejam elas lideranças em governos ou lideranças em empresas, precisam avaliar quanto vale a pena investir à luz do risco efetivo. Então, por exemplo, imagina que eu tenho 2 palitinhos e eu tenho 50% de chance de vir uma onda e levar embora os palitinhos, né? Quer dizer que, na prática, o valor utilitário do que eu tenho é 1, porque tem 50% de chance de eu perder e 50% de chance de eu não perder. Então, esse cálculo tem que ser feito para a gente entender qual que é o corte até onde valeria a pena investir. Muito provavelmente, esse tipo de modelagem já foi feita várias vezes. E a conclusão, só que não nessa esfera, em esferas menores, científicas, grupos de pesquisa e assim por diante. E a conclusão, invariavelmente, é que não vale a pena. Até porque vale a pena a gente pensar uma outra coisa. Como que se dão esses efeitos? Né? Então, uma tempestade solar, por exemplo,
ela afeta a internet inteira do mundo? Ela afeta a internet inteira ao mesmo tempo? Não e não. É muito mais fácil a gente ter essas disrupções conectivas que separam continentes intercontinentais, porque elas passam debaixo do mar, onde de fato esse efeito acontece, do que a disrupção completa de redes locais. Redes locais, eventualmente, são suficientes para a manutenção de uma estabilidade ambiental, né, socio-relacional entre as pessoas, para não virar o caos do filme, o que é suficiente para tornar o investimento na redundância dessas coisas que custam muitos bilhões contraproducente. Ou seja, curiosamente não, neste caso específico, eu acho que não tem que ser feito nada. Agora, o que vale a pena mesmo, e a discussão que você traz é maravilhosa, é pensar o quanto as coisas que a gente acha que são sólidas, elas no fundo podem ser muito mais frágeis do que a gente está assumindo. A pandemia mostrou isso muito bem, e é verdade em relação à internet. Então, pensando de uma outra maneira, eu não duvido que, por exemplo, uma guerra que ganhe muita força eventualmente possa, né, a gente tem essas preocupações o tempo todo, essa discussão, cada vez mais se fala em Terceira Guerra Mundial e etc. e tal, coisa que eu não acho que vai acontecer por enquanto, mas de qualquer maneira, é absolutamente plausível imaginar uma situação de conflito internacional em que haja disrupção profunda da internet, eventualmente de maneira proposital. É perfeitamente viável imaginar, cada vez mais a gente tem esses ransomwares poderosos, uma disrupção que envolva muitos sistemas ao mesmo tempo, e assim por diante. Portanto, o raciocínio é mais do que válido. Perfeito. E até teve uma notícia recente, né, de que a Rússia estaria construindo uma arma nuclear espacial para destruição de satélites. Moscou negou, mas Estados Unidos diz que está sim construindo, enfim. Então esse paralelo que você faz com a guerra, ele é absolutamente relevante. Sim, é isso aí. Essa arma talvez ela exista mais no nível imaginário do que real, porque o uso de armas atômicas nesse contexto parece não fazer muito sentido. Agora, que de fato, né, os conflitos geopolíticos abrangem essa esfera suborbital e mesmo assim uma esfera estendida maior, isso aí não há dúvidas, tá? Então, a única discussão é quem são os protagonistas das ações mais agressivas e qual é o tipo de arma. Então, o resto não, tá dado que realmente essa é uma esfera aí em que realmente os conflitos podem acontecer, e aí, obviamente, as telecomunicações podem sim sofrer efeitos importantes que não serão facilmente nem rapidamente corrigidos. Maravilha, conversamos com o Dr. Álvaro Machado Dias, nosso colunista, ele que é neurocientista também futurista. Nos vemos novamente na semana que vem com ou sem erupção solar, porque teremos internet, né, doutor? Muito bom, é isso aí. Até lá, muito obrigado também para todo mundo que nos assistiu. Sempre aqui, quarta-feira, um pouquinho depois das 7h30, a gente se vê. Maravilha, forte abraço, até semana que vem. Falou, abraço. Maravilha, bom, uma conversa, até essa reportagem na capa aqui do Olhar Digital, como você pode observar, Apocalipse da Internet, tudo o que sabemos até aqui, porque é um assunto que repercutiu bastante, né, quando a gente divulgou no ano passado, explicando que era uma fake news, mas que essa possibilidade, de fato, ela não é descartada, né, muito embora ano passado tenha sido noticiado de forma muito sensacionalista, algo que os cientistas estão aí tentando entender melhor as possibilidades, algo que já foi muito bem destrinchado aqui pelo Dr. Álvaro.